Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Hoje, domingo, esse final de semana, dei o curso A Chave da Vida. Foi bem intenso, mexeu com bastante coisa para as meninas que estavam participando, mas também comigo, no preparar a aula e também no dar a aula, porque o nosso nascimento é a nossa base, né? Sempre vão ter nuances que ocorreram no nosso nascimento vindo até a gente. E esse era o módulo A Voz do Nascimento, né? A vida repete o nosso nascimento. Então foi um módulo assim muito intenso onde eu pude ver que ainda tem várias coisas ali do meu nascimento que estão influenciando na minha vida. E um dos pontos, não sei se vocês viram os stories ontem, eu trouxe algo chamado a mentira pessoal, né? A mentira, essa mentira da nossa vida, ela é a nossa mentira mais profunda. Imagine como se fosse uma árvore, né? E essa é a mentira, como se fosse assim, é a semente que dá origem a todos os outros galinhos, né? É a mentira base da nossa existência. Então, tudo o que vem depois, todas as conclusões que a gente tem depois sobre a nossa vida, elas estão correlacionadas com um único decreto que a gente fez lá enquanto estava no útero, mas principalmente no nosso nascimento. Por que no nosso nascimento? Porque a gente acaba por, quando tá no nosso nascimento, a gente, na primeira respiração, decreta, entende? A gente decreta algo, a gente grava no nosso corpo, na nossa memória celular, qual é o decreto da nossa vida, qual vai ser a lei eterna da nossa vida. Só que no lugar da lei eterna, muitas vezes a gente decreta ali uma mentira, que é a base de tudo, onde eu não sou amado, eu não sou bem-vindo, as pessoas nunca estão preparadas para mim, as pessoas não gostam de mim, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, as coisas para mim têm que ser difíceis, nada para mim pode ser fluido, pode ser fácil, as pessoas me causam dor, ou eu machuco as pessoas, eu sou mal, né? Tudo isso são pontinhos que a gente vivenciou lá no nosso nascimento, né? E com a primeira respiração a gente gravou. E aí a nossa vida vai se baseando nisso. Eu tô falando essa introdução aqui para vocês, mas a live aqui eu resolvi fazer agora de manhã, porque eu acordei e eu fui estudar um curso em milagres, aproveitar, né, o domingo mais tranquilo para estudar um pouco mais profundamente o 100. E enquanto eu estava estudando o 100, eu abri, né? Normalmente eu gosto de abrir ele aleatoriamente, né? Às vezes eu sigo a ordem, mas em geral eu abro aleatoriamente. Eu abri aqui em uma parte que fala da transição e a partezinha em si é muitas formas, uma correção. E nessa muitas formas, uma correção, o 100 nos traz exatamente isso, né? Que a gente tem um problema e aí a gente tem várias ramificações desse mesmo problema e a gente acha que são problemas diferentes e que a gente tem milhares de problemas. Mas na verdade existe uma única mentira que tem várias perninhas que estão moldando a nossa vida. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês do 100. Não é difícil compreender as razões pelas quais não pedes ao Espírito Santo que solucione todos os problemas para você. Ele não tem a maior dificuldade para resolver alguns do que para resolver outros. Todo problema é o mesmo para ele, porque cada um é resolvido exatamente com o mesmo enfoque e através da mesma abordagem. Então, o 100 ele nos traz, né? Quando a gente vai fazendo as lições dele, a necessidade de olhar para tudo, independente do que seja, como tendo o mesmo valor, como sendo a mesma coisa. Então, entendendo que cada coisa ela vai ter o significado que a gente dá. E nisso aqui dos problemas,
O que eu quero trazer para vocês, né, baseado aqui no Zen, é que muitas vezes a gente está passando por um problema e a gente fala assim, não, esse daqui é um probleminha, esse daqui é um problemão, e a gente vai dando mais e mais importância, né? E às vezes algo que seria pequeno, a gente começa a colocar muita energia em cima daquilo e aquilo vai aumentando, 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 até que chega um momento que a gente é engolido por aquele problema que a gente criou. E o que isso tem a ver, né, com a nossa primeira respiração? Porque a nossa primeira respiração é o que nos dá a nossa percepção de como é a vida, de como eu percebo a minha vida. E os problemas que nós temos, eles são baseados naquilo que a gente vê da vida. Não é o que acontece, é a forma como eu vejo, é como eu percebo a vida. E a minha percepção vem do que eu vivi antes, do primeiro modelo. Aquela velha história de a primeira impressão é a que fica até que eu consiga remanejar e mudar ela, né? Então, se a gente não tem consciência, deixou pra lá, né? Nunca olhou para essas questões da nossa primeira impressão sobre a vida, sobre o nosso primeiro contato com as pessoas no físico, né? Tudo isso está servindo de modelo até hoje para as nossas relações, para a forma como a gente vai para a vida, vai fazer as nossas mudanças, vai construir os nossos projetos, colocar os nossos projetos no mundo, né? Vai viver a vida que nós viemos para viver, né? Então, o Zen, ele traz, né, de que todos são o mesmo problema e os aspectos que necessitam de solução não mudam, qualquer que seja a forma que o problema pareça tomar. Um problema pode aparecer em várias formas e o fará enquanto o problema persistir. Então, isso é exatamente a mentira pessoal, né? Porque até que a gente não resolve aquele decreto que a gente colocou lá na entrada da vida, vão aparecendo situações e mais situações que estão sempre confirmando pra gente aquilo que a gente viveu lá atrás. Então, ali, se no momento do seu nascimento, por exemplo, a sua mamãe, ela não pôde te pegar, né, no colo, não pôde te trazer para pertinho dela, você não teve aquele contato olho a olho com ela, pode ser que hoje nos seus relacionamentos você fique buscando esse contato e ele nunca vem. Pode ser que você fique projetando nos outros a necessidade, né, ainda do contato lá com a mãe. E aí vem sempre uma sequência de se sentir abandonado nas relações, sejam relações de amizade, sejam relações amorosas, até mesmo relações de trabalho, né? Nenhuma das minhas alunas, que uma professora dela que ia ser uma mestre, né, para ela de uma outra formação, e aí ela falou assim, parece que toda vez me abandonam, e ela tem isso do nascimento dela, né? E a mestra falou, olha, não vou poder dar continuidade aqui, né, com o que a gente tinha programado. E aí ela, poxa, parece que isso sempre acontece comigo. Por quê? Porque a vida vai nos servindo a mesma comida ali, o mesmo menu, até que a gente consiga ressignificar, mudar a receita. E a receita tá onde? Tá no nosso nascimento. Tá na primeira vez que a gente viveu aquilo. Entende? É na primeira impressão que a gente teve sobre a vida. Então, não serve a propósito algum tentar resolver um problema em uma de suas formas especiais. Ou seja, ficar só resolvendo sempre assim, eu tô com dor de cabeça hoje, então eu vou tomar uma pílula. Daí amanhã eu tô com dor de cabeça de novo, daí eu tomo outra Neosaldina. Nossa, agora a Neosaldina não tá mais adiantando, então eu vou tomar um paracetamol. Não adianta você ficar resolvendo só aquele sintoma que aparece ali pontual. Você tem que chegar aonde que tá a sementinha desse problema. Qual que é a causa real que tá por trás desse problema que eu tenho vivido, porque no fundo todos são o mesmo, né? Ele ocorrerá e depois recorrerá uma e outra vez até que tenha sido respondido para todo sempre, e então não surgirá de novo em forma alguma. E só neste caso serás liberado. Ou seja, quando a gente chega no pontinho-chave do nosso problema, quando a gente consegue encontrar qual é a nossa mentira pessoal, a gente consegue resolver todas essas ramificações. Não é à toa que a gente tem, né, expressões de cortar o mal pela raiz. É mais ou menos isso, a gente chegar lá e cortar, né, esse mal pela raiz. E aí, às vezes a gente fica pensando, né, nossa, mas parece que eu nunca vou conseguir chegar lá, que nunca vai dar certo, que eu nunca vou
conseguir realmente resolver isso, né? E a gente vai travando, vai ficando nervoso, né? As coisas não andam, né? E isso, gente, é também uma percepção que pode vir, né, do nosso nascimento, se lá, por exemplo, a nossa mãe ou a gente, né, acabou ficando com um pouquinho de medo, houveram, né, muitas intervenções, que fez com que desse uma estagnada no momento ali do nosso nascimento, né? E aí a gente dá uma travadinha e parece que na nossa vida, quando a coisa vai andar, trava, né? Porque é relacionado também à nossa memória de como que foi para ocorrer a manifestação no nosso primeiro projeto, que somos nós aqui. Mas o SEM nos traz, então, né, que essa conexão com o Espírito Santo nos oferece a liberação para qualquer problema que a gente pense ter. Por quê, né? Qualquer problema pode ser resolvido, né? Porque tudo se baseia na nossa percepção. Não é que aquele problema seja real, não é aquilo que a gente vê ali realmente, né? Se eu estou vendo, utilizando um óculos de uma lente azul, e aí eu reclamo, nossa, porque tudo é azul, tudo é azul, tudo é azul, tudo é azul. O problema não está naquilo que eu vejo. Está devido ao óculos, o filtro que eu estou usando para ver tudo. Então, no momento em que eu tiro o óculos, eu percebo que, na verdade, não era tudo azul. E o mesmo se dá com a gente. A gente está vendo, às vezes, a vida através desse óculos do problema. Mas no momento em que eu tiro o óculos do problema, eu vejo que ele nunca existiu. Eu vejo que era uma criação da minha cabeça que me fazia viver aquela realidade baseada naquele problema. Não é o que era o mundo real. Era o mundo em que eu estava inserido na minha mente. Por isso é tão importante a gente trabalhar a nossa mente. Construir uma mente forte através da meditação, através da prática de exercícios, através da leitura, da busca de autoconhecimento, da resolução dos nossos conflitos internos, para que cada vez mais a gente possa ver a verdade e não apenas ficar vendo aquilo que a gente pensa ser a verdade, e aí a gente começa a entrar em pânico e dá medo e a gente se desespera, e meu Deus, que sufoco que é a vida. Quando a gente se conecta com o Espírito Santo e a gente traz essa vontade de ver a partir do filtro das soluções, onde eu só vejo soluções. Hoje eu vou ver apenas soluções. Se você praticar isso para você, ou então trazer, eu estou determinado a ver a verdade, que é uma frase que eu trago muito para vocês, né? De estou determinado a ver a verdade. A gente tem medo da verdade, só que a verdade vos libertará. Por que a verdade vos libertará? Porque nos proporcionará que a gente enxergue através da realidade e não mais desse filtro que a gente colocou aqui no nosso óculos azul e nos faz ver a vida apenas através da linha do problema, da dor, da tristeza, das dificuldades. Então, eis aqui, né, um pouquinho do que eu queria passar para vocês hoje. Para quem tem o SEM, né, é na página 582, é muito bacana essa leitura. Eu gosto muito de trabalhar com SEM, é um livro que me traz muita clareza e com o qual eu gosto de fazer essas conexões, né, com outras áreas da minha vida. Então fica o convite também, se você tem vontade de estudar um pouquinho do SEM comigo, deixa seu oi aqui nos comentários, ou então me manda um oi em direct, porque eu vou começar a estudar isso com outras pessoas e será um prazer poder expandir um pouquinho da minha percepção a partir dele. É um livro que às vezes quando a gente vai estudar sozinho dá um bug no sistema, porque são muitas mensagens que elas desafiam o nosso ego, a nossa forma de ver, e aí a gente reluta um pouquinho em aceitar, em mergulhar. E aí se tem alguém que nos conduz, um guia que já estudou, que já, né, consegue captar melhor, a gente consegue absorver de uma forma muito mais leve. Então, um ótimo domingo para você, fica com Deus e que hoje você possa ver mais soluções do que problemas na sua vida.